Olá, ouvintes e professores de ciências, sou Arthur de Medeiros Queiroz, sou doutorando em Educação e Ciências em Matemática na Universidade Federal do Paraná, orientado pelo professor Everton Bedin, com a permissão do Comitê de Ética para conduzir este projeto. Este episódio de podcast é resultado do desenvolvimento de um projeto de pesquisa no qual, ao longo de 8 episódios, abordaremos experiências tecnológicas com professores selecionados, explorando diversos artefatos tecnológicos que certamente poderão auxiliar você no desenvolvimento de práticas inovadoras em sua sala de aula. É crucial ressaltar que, para obter detalhes mais aprofundados sobre a experiência com o artefato tecnológico discutido pelo nosso entrevistado hoje, vocês podem acessar o e-book, entre aspas, Propostas de Intervenções com Artefatos Tecnológicos. Deixarei o link na descrição para facilitar o acesso. No episódio de hoje, teremos uma conversa com meu orientador, Everton Bedin, sobre o uso do grupo fechado no Facebook em suas práticas pedagógicas. Ele é formado em Química, licenciatura plena pela Universidade de Passo Fundo, doutor e pós-doutor em Educação e Ciências, Química da Vida e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor e coordenador no Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências em Matemática da Universidade Federal do Paraná. Além disso, ministra aulas na graduação e é professor no mestrado profissional em Química em Rede Nacional da mesma instituição. O que é o grupo fechado do Facebook? O grupo fechado no Facebook, ele é uma funcionalidade na plataforma e que permite a criação de comunidades restritas. Ao contrário de grupos públicos, por exemplo, os grupos fechados eles exigem uma certa aprovação para a participação, e isso acaba proporcionando um ambiente mais controlado e privado para quem vai administrar, no caso o professor. O aspecto da aprovação para a participação nesse grupo fechado, ele acaba desempenhando um papel crucial na promoção de um ambiente seguro e também voltado para o propósito específico que o professor tem com aquele determinado grupo. Isso significa que apenas os membros que são autorizados, como os alunos, os professores e quem mais for permitido adentrar no grupo, é que vai ter acesso ao compartilhamento e às interações dentro desse determinado grupo. Essa restrição de ser um grupo fechado acaba contribuindo para uma criação de um grupo um pouco mais íntimo, onde os participantes eles acabam se sentindo muito mais à vontade para compartilhar ideias, tirar dúvidas e participar ativamente da discussão que é propiciada ali dentro, justamente porque são contribuições que são recebidas por uma comunidade em comum, né? O grupo que está ali presente. Everton, como o grupo fechado do Facebook pode ser usado de forma eficaz no ensino de ciências? Especificamente no ensino de ciências, o grupo fechado no Facebook ele pode ser utilizado para compartilhar artigos, vídeos, recursos, dentre outras atividades que o professor pretende desenvolver ali dentro. Os alunos eles acabam discutindo sobre temas específicos, fazendo perguntas, colaborando em projetos, e isso acaba criando uma certa extensão virtual da sala de aula, o que acaba, por vezes, estimulando a aprendizagem contínua do aluno, né? A utilização do grupo fechado no Facebook ele acaba proporcionando uma ação mais inovadora e ao mesmo tempo enriquecedora. Isso porque a plataforma ela serve como um espaço virtual dinâmico onde os professores e os alunos podem ir além das limitações da sala de aula tradicional. Por exemplo, o grupo se torna uma biblioteca digital interativa, enriquecendo o material didático quando o professor consegue, dentro do grupo, inserir diferentes atividades. E aí os sujeitos eles podem não apenas absorver informações, mas também questionar conceitos, trocar perspectivas e concepções, e eles acabam aprendendo uns com os outros. Então, a natureza interativa do grupo, né, fecha uma certa lacuna entre a teoria e a aplicação prática, transformando o aprendizado em uma experiência mais envolvente, uma aprendizagem um pouco mais colaborativa. Além disso, o uso eficaz do grupo fechado no Facebook, ele acaba se tornando um espaço para a colaboração de projetos, por exemplo. Justamente porque os alunos eles podem trabalhar juntos, desenvolvendo atividades práticas, compartilhando descobertas e consolidando muitas vezes conceitos através do diálogo entre eles. Isso apenas reforça o entendimento dos tópicos estudados e também desenvolve habilidades de trabalho em equipe e pensamento crítico. Então, o grupo fechado no Facebook, ele é de certa forma eficaz porque ele transcende a transmissão passiva do conhecimento que acontece em sala de aula. Ele cria, de uma certa forma, uma comunidade virtual onde a aprendizagem é uma jornada coletiva, proporcionando uma experiência educacional mais dinâmica, participativa e significativa para os alunos. Em contrapartida, o professor passa a ser um monitor, um colaborador, um orientador desse processo de aprendizagem.
Pode usar grupo fechado no Facebook no ensino de ciências? Bem, a privacidade oferecida por um grupo fechado no Facebook é crucial no contexto educacional. O professor ele pode facilitar as discussões mais abertas, onde os alunos se sentem mais à vontade para expressar dúvidas, ideias, e a plataforma ela acaba sendo um veículo para potencializar esse movimento, justamente porque os alunos têm uma certa familiaridade. Existem diferentes razões para utilizar o Facebook enquanto grupo fechado no ensino de ciências, dentre elas um ambiente educacional seguro e propício ao diálogo aberto, né, justamente porque a natureza fechada do grupo acaba oferecendo uma camada mais adicional de proteção aos alunos, o que garante que apenas os membros autorizados, então os sujeitos da sala, tenham acesso ao conteúdo e às interações ali dentro. Uma outra razão são as discussões mais abertas e francas entre os participantes, justamente porque os alunos eles acabam se sentindo mais seguros para expressar dúvidas, compartilhar ideias e discutir os tópicos sensíveis sem a preocupação da exposição pública. Esse movimento acaba criando um ambiente onde a aprendizagem ela é mais personalizada e adequada às necessidades individuais daqueles sujeitos. E isso acaba promovendo uma cultura de colaboração e respeito mútuo, não somente entre os alunos, mas entre os alunos e o professor. Além disso, uma outra razão é o engajamento mais natural, né? Justamente porque muitos alunos eles estão familiarizados com a interface do grupo fechado no Facebook. Isso acaba reduzindo a barreira de entrada e permitindo que eles se concentrem mais na interação educacional propriamente dita, ao invés de aprender a usar uma nova ferramenta. Essa familiaridade ela facilita a integração do grupo fechado no fluxo do ambiente online, que os alunos já conhecem. Então, as discussões que são desenvolvidas ali dentro, os trabalhos que são promovidos, acabam potencializando o processo de ensino e também o processo de aprendizagem, justamente porque se torna uma comunidade aprendiz. Everton, quais são os desafios de usar grupo fechado no Facebook na aula de ciências e como superá-los? Um dos principais desafios da inserção do grupo fechado do Facebook dentro de um ambiente de ensino de ciências talvez seja a falta de participação dos sujeitos ou de alguns sujeitos e a preocupação desses com a privacidade. Para isso, eu sugiro aos professores que eles estabeleçam expectativas claras e incentivem a participação ativa dos alunos desde o início. E também que garantam, nas configurações do grupo, a privacidade e que ela seja compreendida pelos sujeitos. Todavia, a participação dos sujeitos no grupo fechado no Facebook requer uma abordagem proativa e estratégica do professor. Então, o docente ele precisa definir algumas metas de participação, destacar a importância das contribuições individuais e explicar como a interação dos sujeitos no grupo acaba contribuindo para uma experiência educacional. Então o sujeito ele precisa estar ali o tempo todo participando do grupo, mas isso requer que o professor esteja no mesmo veículo incentivando essa participação, estimulando o sujeito a desenvolvimento das atividades que o professor vai inserindo lá. Uma outra questão é esse incentivo à participação ativa do sujeito, do aluno, E para isso o professor ele pode criar postagens envolventes, lançar perguntas provocativas e fornecer um feedback construtivo, o que acaba incentivando a interação contínua do aluno. Para isso o professor precisa desde o início, quando ele está pensando no grupo fechado no Facebook, estabelecer uma cultura de colaboração, onde as contribuições, tanto individuais quanto coletivas, elas acabam sendo valorizadas e isso acaba motivando a participação ativa do aluno. É importante também que o professor ele crie um espaço onde o aluno se sinta à vontade para expressar desde o início os seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas, as suas preocupações. Estabelecer um canal aberto de comunicação para discutir e resolver questões relacionadas ao ensino de ciências, inclusive, relembrando a questão da privacidade, acaba promovendo um ambiente mais seguro e confiável para todos os membros que estão ali. Como usar grupo fechado no Facebook? Para o professor utilizar o grupo fechado no Facebook, ele precisa criar esse grupo. Então ele vai logar no seu ambiente, na plataforma, em seu Facebook, e aí ele vai começar a criação do grupo. Esse é o primeiro passo. Ele inicia criando o grupo, escolhendo a opção de configuração de privacidade como fechado. Esse movimento é necessário para estabelecer as bases para um ambiente mais controlado, onde a participação é moderada e apenas os membros aprovados podem acessar o conteúdo. O professor, como administrador, ele pode enviar convites como aceitar convites recebidos. Num segundo momento, ele vai adicionar os alunos. E aí o professor vai ver quais são os alunos que ele quer adicionar e ali mesmo no ambiente, no grupo fechado que ele criou, ele vai digitar o nome do aluno e vai enviar o convite. Posteriormente a isso, começam as orientações que devem ser claras em relação ao propósito daquele grupo. E aí o professor ele vai precisar fazer com que as interações acabam acontecendo ali dentro. Então ele vai explicar quais são as expectativas que ele tem com esse grupo e ao mesmo tempo encorajar os sujeitos à participação. Num quarto momento, ele vai acabar incentivando a participação desses sujeitos. E para isso ele precisa publicar regularmente os conteúdos que ele julga relevantes, então ele pode trabalhar com textos, com
com vídeos, com música, com enquete, com perguntas, para fazer com que os sujeitos possam se sentir parte daquele grupo e participar ativamente. Isso precisa acontecer regularmente, né? E aí as perguntas, elas têm que ter um caráter provocativo para que as discussões possam acontecer e as trocas de conhecimentos e de informações entre os sujeitos também serem relevantes. E por último, né, depois do professor realizar essas perguntas, enfim, incentivar a participação dos sujeitos, ele precisa disponibilizar um feedback. E é necessário que o professor consiga estar o tempo todo ativo nesse processo do engajamento dos alunos para conseguir trazer esse feedback aos alunos e também mostrar que ele tem um compromisso com a aprendizagem. Isso acaba criando um ambiente onde os sujeitos eles vão se sentir apoiados numa jornada educacional instigada e mobilizada pelo professor. Então é papel do professor o tempo todo estar instigando os sujeitos a participar para estabelecer essa cultura de colaboração. Então trabalhar com um grupo fechado no Facebook é tranquilo, desde que o professor seja parte integrante e estimulante desse processo.